noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Futebol e Política, Minha Vida como Corintiano. Esse programa é uma iniciativa da comunidade de coletivos corintianos progressistas, ou só CCCP, que são Coletivo Democracia Corintiana, Movimento Toda Poderosa Corintiana, Corintianos de Esquerda, Coringão Antifa e a comunidade Barbearia Batalha. Quero agradecer aos companheiros, o jornalista Walter Falcheta, a advogada Desirê Rodrigues e o professor José Luiz Teixeira, que nos ajudaram a realizar esta entrevista. Também quero agradecer a todas as pessoas, comunidades, canais e parceiros que estão retransmitindo este programa. Para quem não me conhece, eu sou Ana Lu Tomé, cofundadora do Movimento Toda Poderosa Corintiana e também conselheira do Corinthians. E agora eu vou aqui dar boa noite para o meu amigo e meu companheiro Carlos Ojeda. Boa noite, Carlos. Boa noite a todo mundo que está nos vendo, nos assistindo, ou que vai assistir depois. Hoje nossa entrevistada é muito especial, espero que vocês gostem. Boa noite, Ana Lu. Boa noite. Bem, o convidado dessa noite é doutor e mestre em Geografia Humana, é professor dos programas de pós-graduação em Relações Internacionais e Ciências Econômicas, é autor de 4 livros e dezenas de artigos acadêmicos e de opinião sobre a China e o socialismo de mercado com uma nova formação econômica social. E, claro, não poderia ser diferente, um grande corintiano, que é o Elias Jabor. Boa noite, Elias. Seja bem-vindo aqui ao programa. E antes de começar, dar o boa noite já, emenda, como é que você se tornou corintiano? A história é longa. Primeiro, boa noite, Ana Lu, boa noite, Carlos. Acho que fazia muito tempo que eu não ficava nervoso para falar, para dar uma entrevista, para trocar uma ideia, mas eu estou nervoso, confesso. O meu pai é libanês, ele chegou no Brasil em 1954, né? Então ele assiste aquela final em fevereiro de 55 do Corinthians e Palmeiras, e o Corinthians se consagra como campeão do quarto centenário. E vocês sabem tanto quanto eu que aquilo foi uma loucura na cidade de São Paulo, né? Para os mais antigos, trata-se do principal título da história do Corinthians. Inclusive, conheço pessoas que têm cerca de 90 anos de idade, que acham que o Mundial é importante, a Libertadores é importante, 77 é importante, mas o quarto centenário é algo de outro mundo, né? Então, meu pai, ele se transformou em corintiano a partir daquele momento, a partir do quarto centenário. E eu tenho 47 anos, então eu acordei para o futebol, assim, minhas primeiras lembranças já é como um corintiano, por causa do meu pai. Agora, é muito nítido, vamos dizer assim, 2 coisas que marcaram muito a minha infância e que me trouxeram essa convicção de ser corintiano. Primeiro, o patriotismo do meu pai. Meu pai torceu loucamente pela seleção brasileira em 82, e por conta de além do Brasil e tal, do Sócrates, né? Ele achava o Sócrates um cara de outro mundo, né? Ele era louco pelo Sócrates, né? E ele, inclusive, me dizia que o Sócrates ele era o melhor jogador do mundo, na opinião dele, coisa que eu concordo, inclusive, para aquela época. Há controvérsias, mas para mim o Sócrates, ele tecnicamente devia para mim o jogador do mundo, acho. Isso é uma outra discussão. E também ele me levou na final do segundo turno na final do segundo turno do Campeonato Paulista de 82, que nós perdemos, ou seja, foi 3-2 São Paulo, né? E depois ganhamos a final do Campeonato Paulista, mas eu fui na final do segundo turno daquele campeonato, que eu tinha quase 7 anos de idade. E desde então, isso virou algo que faz parte da minha vida, assim. Eu não consigo, desde aquela época, eu passei a frequentar estádio sozinho com 10 anos de idade, com 11 anos de idade. Eu saía da minha casa e pegava um ônibus chamado Vila Madalena, na Vila Maria, descia da Consolação no cemitério Pacaembu, depois entrei na Camisa 12, que é na mesma época, que é uma torcida organizada do bairro, que eu morava em Vila Maria. Até hoje eu tenho uma coisa com o Corinthians assim, que é inexplicável, né? Sabe, que é inexplicável. Eu não sei assim dizer como funciona isso. Eu fiz um podcast sexta-feira que o rapaz disse, o sacane, e falou: Elias, eu sou corintiano, mas essa coisa de dinheiro no futebol, é máfia, isso, aquilo, isso não me fez bem e tal, então tô fora.
Falo, cara, eu sei de tudo isso, como a coisa funciona, só que para mim o Corinthians transcende isso. A minha formação enquanto homem, enquanto militante de esquerda, enquanto a pessoa que eu sou hoje, está diretamente ligada à porta do Pacaembu, entendeu? Na década de 80 e 90. Então, falar é o dinheiro, é o capitalismo. O futebol é isso. Eu não acredito que aqueles 11 jogadores em campos amam o Corinthians. Eu não acredito nisso. Não acho nem que o Cássio ama o Corinthians. Agora, eu transcendo esse negócio, entendeu? Acho o Corinthians uma coisa, algo que, enfim, é parte da minha formação como ser humano, ser corintiano, entendeu? Transcende a Elias, nossa compreensão, né? O Elias, eu acho que também tem muito de o Corinthians ter formado por uma classe operária, né? Foi formado por uma classe operária. Na sua opinião, hoje, o Corinthians ainda tem uma relação com essa classe operária? Eu acho que não mais. Só que existem coisas que estão no DNA. Você não percebe mais essa relação com a classe operária, assim, aberta, aquela coisa, assim, que é claramente o time do povo, de pobre e tal, até porque o São Paulo Futebol Clube, por exemplo, ele se popularizou muito também. Hoje você vai numa favela, a torcida do São Paulo é imensa, né? A torcida do Palmeiras também cresceu muito entre os pobres, né? E porque até a década de 70, 80, existia claramente o time do povo, que era o Corinthians, o time da elite, que era o São Paulo, o time da colônia italiana, que era o Palmeiras, que é grande, porque tinha muito italiano em São Paulo, na década de 10, e o Santos, que era o time do Pelé, né? Hoje não tem mais isso. Agora, o DNA daqueles caras que se encontraram na esquina da Rua dos Italianos com o Zé Paulino e tal, está até hoje no Corinthians. Isso está até hoje. Aquele DNA, aquele núcleo, vamos dizer assim, ele permanece até hoje. O que foi ontem, por exemplo? O que foi, por exemplo? O que é a torcida do Corinthians na final da Copa do Brasil, por exemplo, no Maracanã, depois do jogo, né? Aquilo ali é uma saga que começa em 1910, entendeu? Sabe? Essa questão de você passar o jogo inteiro sem xingar o time, isso é uma saga, isso é uma história, não é? E o que aconteceu em São Paulo em 2012, que foi aquela loucura da Libertadores, durante o dia, é também parte desse DNA. Então, eu não acho que existe uma questão que, olha, o Corinthians é o time da classe trabalhadora hoje, não sei o quê, porque eu também acho, aqui vou cometer uma inconfidência, o Palmeiras também é. Porque o Palmeiras, na década de 10, os operários de São Paulo eram italianos. E por isso que a torcida do Palmeiras é tão grande. Mas nós somos maiores do que eles, ou seja, nesse aspecto. Mas eles também podem se dizer time da classe operária, né? Mas, para nós, por exemplo, o DNA popular vem até hoje. Independente de Duílio, de Andrés, pessoal, nós passamos, desculpa me alongar na resposta, nós passamos por Vadielu e passamos por Vicente Mateus. Ou seja, que são duas coisas que são tão horríveis quanto o Cuca ser técnico do Corinthians, na minha opinião. E nem esses caras conseguiram tirar da gente, tirar do Corinthians, esse DNA. Né? Tanto é que o Corinthians é o único clube que a torcida cresce durante a fila e não diminui como aconteceu com o Palmeiras, com o Botafogo, etc. Né? Mas eu acho que fica o DNA existe, não adianta, paira no ar esse negócio. Né? O 1910 paira no ar, ou seja, eu penso dessa forma, né? Sim. Deixa eu fazer uma brincadeira. Os operários foram lá para a Rua Zé Paulino, em 1910, sob a luz do Lampião, e fundaram um time de futebol. Não teria sido melhor se fundaram um sindicato? Desculpa, eu não peguei o final. Eles não tinham a liberdade de fundar. Eles fundaram, os operários se reuniram, a história conta, né, em 1910, na Rua Zé Paulino, sob a luz do Lampião, e fundaram um time de futebol. Não teria sido melhor eles terem fundado um sindicato? Então, eu vou comentar Eu falo isso porque a pergunta elaborada pela nossa produção aqui: como analisar o Corinthians do fenômeno social, considerando materialismo histórico e dialético? Ou seja, por que aqueles operários não fundaram um sindicato em vez de fundar um clube de futebol? Eu vou dar uma explicação. Não sei se vocês vão concordar comigo, quem assiste vai concordar. Eu acho que existe um processo histórico no Brasil que ele começa ali quando começam os processos de industrialização, no começo do século XX, né? E passa pela fundação do Corinthians, tá? Eu falo claramente isso, porque o Vasco, por exemplo, mora no Rio de Janeiro. E aqui no Rio existe uma onda de que o Vasco é o primeiro time do Brasil a aceitar negro, o Bangu e tal, mas o Vasco, o futebol do Vasco era da década de 20 do século passado. Ele era clube de regatas, o Corinthians nos anos 10.
né? Então, existe um processo histórico que vai do surgimento da classe operária, o surgimento do grande clube da classe operária, que é o Corinthians, tá? A Semana de Arte Moderna, em 22, e a fundação do Partido Comunista do Brasil. Então, eu vejo a fundação do Corinthians como parte desse processo histórico, né? Da transformação, da tomada de consciência da classe operária para a transformação de classe em si, de classe para si, né? Nesse processo. Ou seja, eu vejo a fundação do Corinthians como parte do surgimento da classe operária enquanto força política e social no Brasil, né? Então, repito aqui, surge a classe operária, indústria, surge a classe operária, funda-se o time da classe operária, que é o Corinthians, tem a Semana da Arte Moderna, que é uma rebelião em prol do Brasil, ou seja, contra o viralatismo que já tomava conta da nossa Nosso Horizonte, e também, logo em seguida, a fundação do Partido Comunista do Brasil. Então, o Corinthians ele é parte desse processo histórico, entendeu? Não sei se eu fui fundo demais, mas eu vejo o Corinthians como parte desse processo histórico que envolve o surgimento do socialismo e do partido do socialismo como força política real no Brasil, né? A provocação era para isso mesmo, é para provocar mesmo, né? Por que não fundou um sindicato? Porque exatamente existe toda essa amálgama, né? Da classe operária, da fundação do sindicato ou a fundação de um time de futebol que queria lutar contra as desigualdades que estavam impostas, como até hoje. Eu concordo com você quando você fala que hoje o Corinthians não é o time do povo. O ingresso médio na arena, médio, num jogo como o de ontem, é 60 a 70 reais o ingresso médio. Como é que um operário pode fazer aquilo? Nós temos que popularizar aquilo. O que São Paulo tem feito, ele vende ingresso a 20 reais. Então, ele lota, enche o Morumbi com o pessoal lá da favela, aquela favela que é próxima deles, Paraisópolis, por exemplo. Se você fizer uma enquete lá hoje, o Corinthians perde para o São Paulo em número de torcedores. Eu acho que você tocou em pontos fundamentais, Elias. Não, eu vou além nessa história, Carlos. Nalu, desculpa me interromper. O São Paulo Futebol Clube, na década de 90, eles intensificaram uma campanha de levar, por exemplo, 15 escolas públicas ou particulares da periferia de São Paulo por semana para assistir o treino do São Paulo. Eles montaram uma estratégia nacional para se transformar em um clube nacional o São Paulo, né? Ou seja, eles tiveram sucesso. O São Paulo hoje é a terceira maior torcida do Brasil. Né? Um clube que não admitia negro de jeito nenhum, um time racista, um time com um Fluminense grande, sabe? Entendeu? Então, o São Paulo é um case interessante de planejamento, que a gente tem que ter esse planejamento para passar o Flamengo, por exemplo. Sabe? É possível planejar mas, enfim, aí já entra no campo da abstração e da vontade, mas eu vejo dessa forma, né? Mas é legal, Elias, a sua linha de pensamento. Eu acredito que o Corinthians está se distanciando cada vez mais da classe operária, do time do povo, né? Você acha que daria para a gente ter uma projeção aí de um investimento de infraestrutura dentro do Corinthians para a gente acabar assim, não que o Corinthians não seja forte, né? Mas a gente está perdendo muito da nossa essência, né? Da nossa raiz. Você acha o que falta para esse Corinthians aí, para os dirigentes? O que a gente precisa de infraestrutura mesmo, a projeção aí para a gente mudar um pouco esse cenário? Eu acho que existem questões, eu discuto muito isso com a Camila Lacombe, né? Então, ela trabalha muito com a questão da representação, que eu concordo com ela e tal, mas eu vejo, por exemplo, a questão de quem vota para presidente do Corinthians, né? Eu acho que isso tem que mudar. Eu acho que o fiel torcedor, por exemplo, teria que ter o poder de voto, por exemplo. Você já largaria a base para quem escolhe o presidente do clube. Eu acho que esse é um passo que é difícil. Agora, por outro lado, o futebol hoje é business, né? Ou seja, não adianta. Sem dinheiro você não forma grandes times. Tá? Mas eu acho, por exemplo, que um bom ponto de partida seria ter uma campanha que eu acho que não é difícil, que eu acho que até o Duílio concorda com isso. O Andrés que não concorda, eu acho. De aumentar a arena para 60, 65 mil pessoas, sendo que você vai vender ingresso a 10 a 15 reais para 30 mil pessoas, eu acho. Isso. Porque você transforma aquilo num Pacaembu de novo. Entendeu? Então, eu vejo que uma das formas que nós temos primeiro, o fiel torcedor ter poder de político no clube. E a outra, eu acho que aumentar o estádio para 60 a 65 mil pessoas e você vender ingresso a 10, 15 reais. Né? Eu acho que ali, porque, cara, o perfil do torcedor vai mudar.
E eu acho que aí é uma forma de nós voltarmos às nossas raízes, entendeu? E disputar o povo, literalmente. Porque, cara, hoje a Arena Corinthians é um programa. O cara vai lá, ele passa o dia inteiro naquilo ali e se emociona, porque é uma coisa maravilhosa. Agora, o cara tem que ter dinheiro para isso, né? Então, eu acho que nós temos que liderar uma campanha de construção, de aumentar o número de lugares daquele estádio, sabe? E eu acho que você vender ingresso a 10 a 15 reais para mais 20 mil pessoas não iria onerar em nada o clube, muito pelo contrário, né? Sabe? Com certeza, com certeza. Ô, Elias, me fala qual foi o seu jogo, assim, que você mais, o jogo do Corinthians, que mais marcou na sua vida, hein? Vocês vão lembrar também, tá? Não foi nenhuma final dessas aí, a Libertadores, o Mundial, sabe? Evidente que marca muito, mas tem um jogo porque foi a semifinal do Campeonato Paulista de 83, o segundo jogo. O Corinthians chegou atrasado no Morumbi, então o Corinthians quase perde para o WO. O Corinthians entra, era contra o Palmeiras. O Corinthians toma um sufoco de meia hora do Palmeiras, absurdo. O Leão, talvez tenha sido, eu não sei se vocês concordam, né? Se vocês viram esse jogo, a maior partida individual do Leão como goleiro na vida dele, né? Não sei se vocês lembram desse jogo, vocês lembram, aliás, procura no YouTube, o desempenho do Leão. O Leão ganhou aquele jogo, o Leão. E eu tô em casa chorando com 8 anos de idade no rádio. E quem faz a porra do gol, assim, do nada? Ou seja, o Sócrates tinha o Márcio que colocaram para marcar o Sócrates, né? E o Sócrates, ele não delia, esse Márcio ia atrás dele. E o Sócrates é tão genial que ele pega uma bola que o Birubiru passa para ele e ele dá um jogo de corpo assim com a bola e depois vira e faz o gol. Então, assim, é um jogo que mexe muito. Bernardo Belfort, amigão meu, assim, é professor de jiu-jitsu, tá aqui comigo. É meu companheiro de jogos do Corinthians. Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro. Não, ele é meu, pô, adoro esse cara, sinto saudade dele, assim, sabe? Esse jogo foi especial para mim, porque marcou, assim, uma coisa do corintiano, sabe? Evidente, o final do Mundial ninguém esquece, é Libertadores, mas esse jogo, tamanha adrenalina que o menino de 8 anos de idade sentia, sabe? Sentiu, foi muito marcante, eu nunca esqueço. Que, aliás, eu visito esse jogo o tempo inteiro aqui no YouTube, né? Sabe? Eu não sei se vocês lembram desse jogo, né? Lembro, claro. Ô, Elias, o estado de São Paulo é o estado mais rico da federação, é onde o capitalismo está mais desenvolvido, né? E segundo a última pesquisa que saiu na Datafolha, faz algum tempo já, o Corinthians tem 46% aproximadamente da torcida, quem gosta de futebol, claro, que torce para o Corinthians. Ele é majoritário no estado mais rico da federação, onde o capitalismo é mais desenvolvido. Como que a gente pode aproveitar esse potencial do Corinthians, esse potencial de público, esse potencial de arrecadação, esse potencial para transformá-lo, por exemplo, no que os caras conseguiram fazer com o Flamengo no Rio de Janeiro? Eu lembro do seguinte, tem uma matéria da revista Placar, acho que de 81 e 82, perguntando por que o Corinthians era do Flamengo. Não sei se vocês lembram disso também. Quem não lembra, procura. Uma matéria da Placar. Porque você lembra, em 82 o Flamengo era o maior time do mundo e o Corinthians era o time que jogava na Fazendinha a Taça de Prata. Ou seja, então, o Juca Kfouri, se não me engano, faz essa matéria porque o Corinthians não é um Flamengo. E eu acho que a resposta a essa questão lá atrás é a mesma de hoje. Né? Eu acho que é uma questão de gestão e pensar grande, né? Então, por exemplo, o Flamengo eles tiveram também, eles colocaram um bando de neoliberais na sua direção, tá? Que colocou as contas do clube em dia, né? Mas pensando no seguinte, eu quero passar 4 anos e depois disso quero ganhar 3 brasileiros, 2 Libertadores, com essa mentalidade, né? E também deu a sorte de levantar quase 400 milhões de reais em venda de jogadores da noite para o dia. Ou seja, isso o Flamengo deu essa sorte. Não foi só uma questão de gestão. Eu acho que o Corinthians tem 2 coisas aí, eu acho. Primeiro, aproveitar esse potencial do estado de São Paulo para ganhar muito dinheiro, porque eu acho que ganha muito menos do que poderia ganhar o Corinthians. Eu não entendo de marketing, tá? Mas acho que poderia ganhar muito mais do que ganha, estando em São Paulo. E você cria condições para, não vou falar dialeticamente, porque é muito, né? Para contraditoriamente elevar a participação do povão na arquibancada, entendeu? Ou seja, já que você tem muito dinheiro em caixa, você tem gente investindo, você tem gente, sabe? Você vai poder vender ingresso a R$10, entendeu?
de R$15 a R$20. Então, acho que é que a gente está de fora, não estou dentro do clube, né? Então, esse dia eu estava assistindo, por exemplo, o diretor de finanças do Corinthians falando o seguinte: olha, a dívida do Corinthians está estacionada. Pessoal, nós estamos com a dívida estacionada, mas não temos time, pessoal. Então, fica uma lógica do seguinte: vamos manter time ruim jogando, entendeu? Até pagar as contas não vai ter condição, porque as pessoas vão em estádio para ver time bom, entendeu? Sabe? Eu acho que valeria a pena você investir R$150 milhões em um grande time para ganhar título, porque, rapaz, o retorno é imediato, entendeu? Ao mesmo tempo que você tem que, eu acho que é uma bandeira que tem que levantar, tem que aumentar em mais 20 mil pessoas aquele estádio para colocar o povão lá dentro. Eu acho que não existe contradição entre uma coisa e outra. Eu acho que nós podemos ser um clube riquíssimo, ser um Real Madrid mesmo. Eu acho que o Andrés Sanches tinha razão com relação a isso, não é? Eu acho que nós temos condições de fazer isso. Agora, não é fácil, né? Eu não sou presidente do clube, é uma panela que toma conta do clube, é uma outra dinastia, tinha a dinastia do Adielu, depois a do Matheus, agora virou outra agora, entendeu? Sabe que é muito complicado, né? Muito complicado, né? Elias, o André Jardim até pergunta aqui como você vê o surgimento de tantas SAFs no futebol brasileiro e a gente dentro do Corinthians aí ventilando, né? Tem gente do Corinthians que é a favor, né, de uma SAF no Corinthians. Como é que você vê isso? Eu acho primeiro que a SAF, o que acontece o Brasil, ele por mais que hoje você tenha 13 grandes clubes do Brasil, entre aspas, ou 12, está concentrado hoje os recursos em 3 ou 4, ou seja, aliás, tem 2, né? Que é recurso de televisão e tal, que é coisa do Flamengo. E o Palmeiras conseguiu 3, né? E o Palmeiras conseguiu, vamos dizer assim, a partir da tua arena, criar condições materiais para manter também a Crefisa, né? Porque é capital financeiro do mais sujo que existe, né? Para poder manter um clube grande, assim, um clube competitivo. Então, o que sobra para os outros clubes que estão atrás, que o Botafogo, por exemplo, o que sobra para o Botafogo? Né? Tem uma dívida maior que do Corinthians com uma torcida 10 vezes menor. Entendeu? Como o Botafogo, como fazer para o Botafogo virar um time competitivo? O Fluminense, por exemplo, que deu a sorte do quê? De ter uma base muito boa, ter 3 ou 4 jogadores e um técnico visionário, que é o Cuca, olha isso, o Fernando Diniz. Mas também não dura 3 anos. O Vasco já é um time que é mais complicado, porque o Vasco é um clube que tem 15 milhões de torcedores. Por que virar SAF um clube que tem 15 milhões de torcedores? Não precisa. Então, a SAF pode ser uma solução para Antônio Pozzo, meu irmão querido, te amo, cara. A SAF pode ser a solução para quem está na periferia do sistema, porque aqui na Inglaterra, porque a Inglaterra tem um sistema interessante, né? Que todos os clubes recebem a mesma cota, é um campeonato mais competitivo. O Brasil não, o Brasil é concentrado, né, em 3 ou 4 clubes, né? Então, a SAF é uma solução que eu acho, que eu não concordo com ela, mas para o clube como o Botafogo não tem jeito. Agora, para o Corinthians, pessoal, sem condições, né? Não tem nenhum. Já tivemos a Ricks Mills, a MSI, chega, não tem condições. Eu acho que nós podemos andar com a própria perna. Agora, se o Corinthians se transformar em uma empresa de capital aberto, com ação em bolsa de valores, é uma coisa a se pensar. Eu não tenho nada contra também, não, viu? Eu sou um comunista que sou favorável a nós pensarmos grande, inclusive abrir assets, abrir a capital na bolsa de valores. Se isso for servir de base para a transformação do Corinthians em uma potência desportiva nacional e sul-americana e ao mesmo tempo, transformarmos em um clube muito mais popular do que nós somos hoje. Usar o capitalismo a nosso favor, entendeu? Acho que essa que é uma coisa que é interessante, né? Aproveitando Perdão. Tem uma perguntinha legal aqui de um torcedor do Galo, ó. Pergunta: não seria o futebol um grande atalho para criar uma consciência popular e de classe na população? Os desbloqueios feitos pela Galocura e pela Gaviões nas estradas, né, quando bloquearam, é um exemplo disso, né? Cara, eu acho que sim. O que tem de gente que acordou para a política por causa da democracia corintiana, não está escrito. Não é? Não está escrito a quantidade de pessoas que viraram corintianos por causa daquilo, que se acordou para a política por causa daquilo, por causa da democracia corintiana. Agora, a questão é que a coisa está tão degenerada, porque um jogador, por exemplo, não pode dar opinião política.
O jogador, por exemplo, o Casagrande da década de 80, por exemplo, dava aquelas entrevistas fumando, falando aquele monte de loucura, tal, o Sócrates, falava que hoje acabou isso. A coisa é tão business que hoje o jogador não tem liberdade de falar o que ele pensa publicamente, a não ser aquele tinha um jogador que está até preso, que é o Daniel Alves. Cara, a quantidade de merda que ele falava numa entrevista e achando que tá lacrando, entendeu? Sabe? É impressionante. Então, nós não temos mais jogadores inteligentes. Mesmo, por exemplo, o cara, aquele jogador, aquele zagueiro nosso, o Paulo André, lembra do Paulo André? Sim, está no Cruzeiro agora. O Paulo André é um cara. O que é interessante no Paulo André? Aparece um cara culto, não sei o quê, só que é um lavajatista, né, cara? Sabe? Sim. Sim. Ou seja, ele acordou. Um cara inteligente ao contrário, ou seja, lavajatista, contrário daquela revista Veja. Agora, o futebol é um instrumento, sim. Eu acho que o papel que os Gaviões da Fiel cumpre hoje, né, no cenário do brasileiro, então, é de vanguarda. A Galocura, estou sabendo agora que também está nessa, eu acho que é bom também. Aliás, eu não entendo por que a torcida do Atlético não se dão bem, mas isso é uma outra história, né? Porque são dois grandes clubes com uma história muito parecida, né? Então, só para você ter uma ideia, a Gaviões da Fiel e a Galocura interromperam os bloqueios que tinham nas estradas, mas muito em função que os times iam jogar, né? E eu acho que é importante mesmo, porque o Corinthians, vou falar do Corinthians, porque nós somos todos corintianos aqui. O Corinthians é uma força que a gente nem imagina, né? Nós temos o Coletivo Democracia Corintiana, nós estamos nas manifestações da Paulista. A nossa bandeira, você pode ver aí, não é a bandeira do Corinthians, é uma foice e um martelo estilizado, e as pessoas param para tirar foto com a nossa bandeira. Então, nós temos que aproveitar esse potencial que o Corinthians traz, da população mais carente, aquela população que pega o ônibus para ir no estádio, depois sai de lá correndo porque o metrô vai fechar meia-noite e não consegue chegar em casa se ele mora muito longe, para trazê-los para a luta política. Isso é uma pergunta que eu te faço. Você, como um grande teórico e bastante dialético, como que a gente pega essa meninada que está aí, que entende a situação, que pega ônibus lotado. Não estou falando do corintiano de classe média alta, estou falando do corintiano mais autêntico, o corintiano mais raiz, e trazê-lo para a luta política, mostrar para eles que o inimigo é outro. O inimigo é outro. Cara, eu acho que como fazer isso, eu não sei. Né? Assim, não tem uma resposta pronta para isso. O que eu acho é que existe um processo, por exemplo, que começa com essa onda dos ingressos com preço abusivo. Isso foi um despertar para a consciência de muita gente, e que as próprias torcidas organizadas, como a Gaviões ou a Camisa 12, que até onde eu percebo, começaram a perceber que meu inimigo não é a Mancha Verde, meu inimigo não é a Independente, meu inimigo é eu não conseguir ir no estádio porque o preço do ingresso é muito grande. Eu acho que é pegar um particular que está lá, que é o preço do ingresso, e transformar isso em consciência. Eu acho que já está acontecendo isso, viu? Já está acontecendo isso de certa maneira, né? Ou seja, a partir do preço do ingresso, os caras vão percebendo o que é e o que não é, e isso vira uma fagulha para uma consciência política mais ampla. Então, você usar o futebol para isso, acho que é interessante, porque você tem uma nova democracia corintiana, com jogador engajado, hoje é impossível. Sim. O Corinthians ele é eliminado na primeira rodada do Brasileiro se levantar alguma bandeira política, não pode. Né? Mas agora o preço dos ingressos mobiliza. A questão dos ingressos acho que mobiliza muita gente, sabe? E eu acredito que a única salvação do Corinthians, ou seja, para nós não cairmos na bala comum de Flamengo, de outras coisas que tem por aí, entendeu? Sabe? Eu volto a falar aqui, é um apelo, viu, pessoal? É você que voltar a colocar favelado em jogo de futebol, entendeu? Porque é outra parada, entendeu? Eu lembro do Pacaembu, vocês conhecem o Pacaembu melhor do que eu, sabe? Era domingo e quarta-feira, Pacaembu, aquela galera que é pobre e tal, e, porra, é outro ar, pessoal. É outra coisa. É vergonhoso você ver, por exemplo, o gol do Corinthians na televisão, quando filma aquele monte de branco de classe média, chega a ser ridículo aquilo, entendeu? E quem carrega nas costas, hoje aqui mancado no Corinthians, são as duas partes, atrás do gol de um lado e de outro, que é onde estão as organizadas e é onde o preço de ingresso são menores, né? Então, acho que a questão de aumentar para 65 mil pessoas na capacidade de estádio e vender ingresso a 10, 15 reais, cara, é todo jogo 60 mil pessoas de estádio. Que clube no mundo tem isso? Tirando o Barcelona, eu acho que só o Barcelona consegue colocar isso todo jogo, né? Enfim, é só opinião particular, né? Que não tem poder nenhum, né? Ó, Célia Medina tem uma pergunta bem legal aqui, ó.
Elias, aproveitando o seu corintianismo e sua especialidade, que é a China, o que nos diria sobre ser corintiano no novo mundo multipolar? Eu vou responder aqui que ficaria muito satisfeito em ver uma empresa estatal chinesa financiando o Corinthians, financiando assim um grande time para o Corinthians, assim, acho que, enfim, é uma broma evidente, né? Sabe? Eu acho que o Corinthians ele é a cara da diversidade, é a cara do povo, é a cara do sul global, é a cara do, sabe? É o Corinthians, entendeu? Eu acho que o clube da multipolaridade é o Corinthians. O clube do socialismo é o Corinthians. O clube da classe operária é o Corinthians. O clube é o, sabe? Então, fazer esse tipo de pergunta para mim é muito complicado, né? Porque eu acho que o Corinthians ele representa o que há de mais progressista. Vamos pegar aqui, vou pegar uma coisa da dialética, ou seja, da busca do universal no particular, né? O Corinthians, ele sintetiza, a instituição Corinthians, o que de melhor o Brasil criou em 5 séculos de história, entendeu? Sabe? Em nível de cultura popular, por exemplo, em nível de esporte popular, é o Corinthians. Sabe? Eu me emociono com a história do Corinthians, eu tenho orgulho de ser corintiano por causa de termos Libertadores, Mundial, isso para mim é o de menos. Eu tenho orgulho da minha história. Perfeito. Eu, como materialista histórico, eu vou na história. Eu tenho um amor louco pelo Corinthians, da história do Corinthians, entendeu? Sabe, pouca gente sabe, o Sul-Americano de 2014 foi o primeiro grande título do Brasil, foi o Sul-Americano de 1914, se não me engano, né? Que foi aqui em Laranjeiras. Tinham 2 jogadores negros do Corinthians, Tatu e Rodrigues, naquela seleção. Ninguém sabe, ninguém comenta sobre isso. Isso é nossa história, pessoal. Então, acho que multipolaridade, sul global, socialismo, classe operária, eu acho que tudo isso a ver com o Corinthians, né? Eu acho que o Corinthians ele é universal no particular em relação a essa questão que envolve o processo histórico. Exatamente. Deixa eu fazer uma provocaçãozinha. A produção passa para a gente as perguntas e a gente acaba não fazendo nada que a produção manda. Não, a gente resolve fazer. É verdade. Mas é o seguinte. Deixa rolar, é tão bom. Está tão gostoso essa conversa. Deixa eu falar uma coisa. Você se definiu, assistia todo o seu Flow, seu debate lá no Flow, no podcast Flow, e você se define como marxista-leninista, não é isso? Sim. E como outro dia, vendo uma entrevista do nosso fabuloso ministro da Justiça, aí o cara fez aquela provocação clássica que a burguesia faz com a gente. Pô, vocês são comunistas, gostam de usar iPod, vocês são comunistas, mas vocês gostam de conforto, né? E eu sempre rebato para o Caetano, é luxo para todos, né? Nós queremos luxo para todos. Como você responde esse tipo de provocação quando eu sei que você deve ser muito provocado? Porque você se fala que você é marxista-leninista e você tem um relógio Rolex. Você sabe que eu não sou provocado com essas coisas. Eu acho que as pessoas, eu não sei se elas ficam com o pé atrás comigo, mas elas não fazem isso comigo, assim. Eu não sei porquê, mas a resposta é muito simples. Eu acho que o trabalhador tem direito a tudo que ele produz, é dele. E quem produz iPod, quem produz iPad, quem produz carro de luxo é a classe trabalhadora. Entendeu? Então, é só tomar para a gente o que é nosso, ou seja, não tem, sabe? Quem fez voto de pobreza foi o Papa, não foi os marxistas, ou seja, eu sou marxista, ou seja, o Adam Smith, ele escreve A Riqueza das Nações, eu acho que é um livro que é um livro de cabeceira, que é um livro que eu adoro ler esse livro, é um liberal, mas é A Riqueza das Nações, e o socialismo é o quê? É a maximização da riqueza, pessoal. A diferença do capitalismo e do socialismo é que nós vamos ter capacidade de criar mais riqueza do que o capitalismo, riqueza material, só que essa riqueza material vai ser socializada. Né? Ou seja, a gente não gosta de pobreza, pessoal. O comunista não gosta de pobreza. A gente quer luxo, quer socialismo hipersônico, quer socialismo high-tech, ou seja, socialismo não é pobreza. É o contrário da pobreza. Uma capacidade maior de criar riqueza que o capitalismo. Né? Acho que a China vai demonstrando cada vez mais isso, e também a socialização dessas possibilidades que essa nova forma de produzir ela nos entrega, né? Então é uma pergunta tão assim idiota, assim, sabe? Aliás, quem faz uma pergunta dessa mostra que ele é burro, né, cara? Porque é impressionante, né, cara? É chocante, né? Sabe? Alguém fazer esse tipo de pergunta. Como se ninguém gostaria do bem do melhor, né? Você deu a resposta exata que o ministro da Justiça deu para eles. Quem produz o bem é o operário, então ele pode ter tudo que ele produz. Eugênia, com certeza. Com certeza. Elias, você tocou aí, né, sobre a China, a gente
podia falar sobre a ascensão da China aí como uma superpotência do século XXI. Você acha que isso é uma das principais causas, diretamente ou não, dessa emergência de movimentos nacionalistas, de extrema-direita pelo mundo? Você acha que tem um pouco a ver aí com essa ascensão da China? Também. Você tocou num ponto fundamental, Ana Lu, que pouca gente percebe. A China, por exemplo, em grande medida, caiu a nossa amiga, né, Ana Lu? Ela deve estar ouvindo. Tá. Está voltando já. Está voltando, né? Voltei. Eu acho, Ana Lu, que, tirando a esquerda ocidental, por exemplo, que acha que a China não é uma experiência socialista, não vou entrar nesse assunto aqui, mas a direita mundial, a extrema-direita mundial, tem muita clareza que a China é um país socialista. E que está bombando, está alcançando os americanos em tecnologias sensíveis. A produtividade do trabalho na China cresce mais rápido que os Estados Unidos, ou seja, o que demonstra que o socialismo chinês é mais capaz que o capitalismo americano em produzir mais e mais rápido, né? Então, isso é um país do sul global, né? E um país que fala em paz, desenvolvimento, um país que está entregando para o mundo um projeto de globalização inclusiva e não exclusiva, ou seja, excludente com uma globalização financeira. E é evidente que a extrema-direita ela reage quando vê o seu direito à propriedade sendo... Ela surge quando vê o seu direito de propriedade sendo colocado em questão. E imagine você quando você vê um país socialista que advoga o socialismo e âmbito mundial chegando a essa... Juliana, Tita é meu apelido na camisa 12, tá, pessoal? Por causa daquele jogador Tita, né? Era parecido com ele. Né? Um beijo para Juliana, sabe? A Juliana tem uma história que eu conheço a Juliana há muito tempo. Eu fui até apaixonado pela Juliana, sabia? Vou fazer uma confissão, uma confidência aqui. Isso, pessoal, começo da década de 90, tá? Então, ela já casou, eu já casei, já tivemos filhos, mas eu já fui apaixonado pela Juliana Pereira, viu? Então, eu quero aqui fazer essa confidência. É o Elias, né? Então, vocês me chamam para dar entrevista, é isso que vai sair, entendeu? Mas é evidente que eu quero ver ela falar o contrário, que ela também era, né? Eu acho que ela não vai fazer isso. Mas, enfim, eu acho que a China, a ascensão da extrema-direita tem tudo a ver aliás, também tem a ver com a ascensão chinesa, a ascensão do sul global, a ascensão dos movimentos populares nos países centrais, né? Enfim, tem tudo a ver com isso, com certeza. Olha, tem agora uma perguntinha aqui de um amigo seu que você já até mandou um abraço, o Antônio Gordo, né? Ele fez uma pergunta que eu vou ler para você. Certa vez você disse que Lula encontrou com Getúlio na prisão, afirmando que Lula amadureceu em sua cabeça a questão nacional com vista a esse novo momento político. A pergunta é: qual é a correlação de forças para a implementação de um projeto nacional de desenvolvimento? É do Antônio Gordo, viu? O Antônio Gordo tem uma história, cara. Ele vai lembrar. Ele me dava carona da USP até a Avenida Paulista, ali de lá pegava um ônibus para Vila Maria, né? E o papo era Corinthians, né? Desculpa, pessoal, eu tenho que contar, não tenho a chance de contar ao vivo essas histórias, né? Pode contar. Uma vez, cara, a gente estava conversando no carro, né? A gente não tinha Libertadores, a gente não tinha estádio e tal. E nunca me esqueço uma coisa que o Antônio falou para mim: Elias, quando a gente vai ser feliz, cara? Sabe? Quando a gente vai ser feliz, cara? Cara, eu saí do carro, eu chorei, cara. Eu nunca comentei com ele isso, não sei se ele se lembra dessa conversa, mas ele me deixou na Paulista com a seguinte pergunta: Elias, a gente está falando da nossa miséria, né? Não tem um pouco brasileiro, não temos mundial. Mundial tinha de 2000, mas aquela controvérsia de sempre. Não temos Libertadores, não temos estádio, o time tá uma merda, entendeu? E chorando no carro, aquelas pitangas, né, do campeonato que perdeu para o Fluminense em 84, a semifinal de 84, aquele brasileiro de 84 que eu não engulo até hoje, aquele jogo, né, aquele primeiro jogo, 2-0 para o Fluminense. E a gente chorando essa mágoa no carro, e no final, pô, Elias, quando a gente vai ser feliz, cara? E, cara, eu saí do carro e comecei a chorar. Antônio, eu te amo, cara. Assim, você é um cara que faz muita diferença na minha vida, entendeu? Em todos os aspectos. Eu acho que o Lula encontrou com o Getúlio na cadeia. O Lula tem hoje uma clareza política da centralidade da questão nacional. O que é centralidade da questão nacional? É a percepção de que você não vai ter avanços sociais significativos
sem que o país seja liberto de vez, ou seja, sem que o Brasil seja autônomo de vez, né? Então, o Lula tem clareza de que uma clareza hoje, na minha opinião, até anti-imperialista muito forte. Muito forte. Tanto é que ele fala uma coisa, ele está em uma direção e muitas vezes o governo está em outra. Porque ele está olhando lá na frente, ele está olhando lá na. Sabe, ele está falando contra a guerra. Ele deu uma resposta agora em Portugal, falando o seguinte: olha, vocês estão condenando a Rússia, mas por que não condenaram os americanos quando invadiram a Líbia, a OTAN quando invadiu a Líbia, o que fizeram com o Iraque, com a Síria? Ou seja, isso é uma resposta de um cara que tem um nível de consciência política muito maior do que ele tinha 20 anos atrás. O Lula hoje é completamente diferente. Ele sabe quem colocou ele na cadeia, que foi o imperialismo norte-americano que colocou ele na cadeia. Não foi o Sérgio Moro, não foi o Doutor Dallagnol, foi o imperialismo. Porque ele inaugura, por exemplo, uma coisa que eu falo que é contraditório. Ele e Dilma, por exemplo, eles inauguram, eles colocam o Brasil em um patamar de um capitalismo emergente de fato, ou seja, um capitalismo que estava, vamos dizer assim, com grandes empresas competindo mundo afora e ganhando licitações. Então, os americanos empreendem uma guerra híbrida contra o Brasil, né? E o Lula, por exemplo, para mim, o que é o Lula? O Lula é o cara que vem das classes populares, não foi aceito na Casa Grande, e muito pelo contrário, colocaram ele no tronco, né? O que fizeram com o Lula foi o que faziam com os escravos, colocaram no tronco, você não é aceito aqui, né? Agora, se existe correlação de forças para isso, eu acho que não. É um país muito dividido, mesmo a esquerda não tem clareza dessas teses que eu estou expondo, nem clareza do que o Lula pensa. É uma esquerda muito fragmentada, com teses muito, assim, de negação até da centralidade da questão nacional, sabe? Agora, eu acho que se nós conseguimos governar 4 anos e ganharmos as eleições, já é um passo imenso, né? Por quê? Porque eu acho que nossos problemas são geracionais, né? O afundamento que o Brasil sofreu só tem solução em nível geracional, né? Então, não tem correlação de forças, e estamos em uma fase de acúmulo de forças, no sentido de surgir um projeto nacional, de se criar um projeto nacional de desenvolvimento. Agora, eu vejo um bloco histórico aí, ou seja, aquele grupamento político que dali vai sair o futuro do país. Eu acho que o Lula é o líder disso daí, com o PT, com o PCdoB, com o PSOL, com o MST, com o MTST, com setores do PDT, do PSB, é dali que vai sair o futuro do Brasil. E isso está em construção no atual governo, eu acho. Esse bloco histórico, né? Falam que eu sou muito otimista, que o Lula é um reformista e tal, mas é o que eu vejo. E política não é tudo ou nada. Eu não tenho como fazer uma revolução socialista agora no Brasil. O que eu posso é perceber que existe hoje em construção um bloco histórico. Não, nem me lembro da semifinal da Libertadores de 2000, pessoal. Eu tenho uma história horrível sobre isso. Enfim, eu acho que existe um histórico, né, que está aparecendo aí, né? Sabe? Elias, uma das críticas que a gente ouve dessa direita que eu chamo de direita pornográfica, a China é assim porque trabalha lá escravo, o cara que trabalha por $10 por mês, tá? Aí eu vou emendar isso para fazer a pergunta da produção aqui, se a gente vai ser destituído, eu e a Ana Lu vamos ser destituídos, porque a gente não pergunta o que a produção prepara. A pergunta é a seguinte: aconteceram muitas mudanças de ordem trabalhista nas últimas décadas na China. Como você analisaria a atual legislação trabalhista chinesa no atual momento? Podemos considerar que chegou ao fim aquela visão difundida pelo Ocidente que eles são explorados em nível análogo ao trabalho escravo? Não, isso aí, primeiro que a legislação trabalhista chinesa é similar à brasileira, não tem muita diferença, as duas CLTs, né? Agora, o que é importante saber é o seguinte: primeiro que a China chegou em um nível de desenvolvimento econômico que baixo salário, ou trabalho escravo, não é funcional ao desenvolvimento. E não é uma questão moral. Não é uma questão moral. Para que a China continue crescendo a taxas necessárias para a manutenção dos seus objetivos estratégicos, para alcançar os seus objetivos estratégicos, não é funcional ter mão de obra barata. Eles precisam que os trabalhadores consumam. Esse é o X da questão. Não é uma questão moral, pessoal, é uma questão de funcionalidade econômica. Tá? Então, em cima disso, o que acontece? Os últimos 10 anos, os salários médios na China cresceram 270%, acima da inflação, acima da produtividade do trabalho, acima do PIB. Por quê? Porque existe essa questão que envolve uma política de Estado para que as pessoas consumam mais, mas também existe o quê? Na China, os camponeses, por exemplo, que foram sempre uma classe muito rebelde
até por sua origem taoísta, que é meio que, né, odeia a autoridade, se rebela por qualquer motivo, e diferentemente do camponês russo, que era um cristão, o camponês chinês é um rebelde. Só que esses camponeses, hoje, estão se transformando em trabalhadores urbanos. E esses trabalhadores urbanos, eles são hoje, eles são a força motriz para a mudança da China. Em que sentido? A China é o país que faz mais greves no mundo. E isso obriga o governo chinês a dar resposta para essa classe trabalhadora. Então, essa resposta é aumento de salários, aumento de proteção social, ou seja, a China ainda está muito atrás de vários países capitalistas em nível de proteção social. Mas também a gente tem que saber que o welfare state não cai do céu, você tem que ter base material para isso. A China, você não constrói isso para 1,4 bilhão de habitantes por uma questão de vontade. Então, a China deve entregar, por exemplo, deve entregar em 2035 o maior welfare state do mundo. Né? Então, as condições trabalhistas na China são completamente diferentes do que era 10, 15 anos atrás. E já é melhor que a do Brasil, por exemplo. Né? O Fernando Haddad disse, por exemplo, meu amigo Fernando Haddad, um cara que eu tenho um respeito, um carinho muito grande, apesar de nós sermos muito distantes no campo das ideias, mas é um amigo que eu tenho. Né? Ele fez uma declaração muito infeliz, dizendo que a China tinha para falar da Shen, né? Que existe indício de trabalho análogo à escravidão. Primeiro, que você não fala disso dentro do país, como ele falou na China, e segundo, que não é verdade. E se fosse verdade, eu falaria aqui. Né? Enfim, eu não tenho problema de colocar os problemas chineses. A China tem muito problema, né? Imagino. Quantos anos? Elias, eu queria saber o seguinte, fazer uma análise de como você achou aí que foi a visita do Lula na China e qual é a real dimensão dos investimentos chineses no Brasil daqui para frente, hein? Então, eu acho que essa visita ela tem que ser vista dentro de um marco concreto, que era uma relação que estava congelada há muito tempo entre Brasil e China. O Brasil saiu praticamente dos BRICS. Então, o Brasil fez uma escolha estratégica a partir do golpe de 2016, que foi se alinhar com os americanos, sair dos BRICS praticamente, ter uma relação com a China puramente comercial, que, aliás, é uma relação que não interessa ao Brasil, esse tipo de relação. Ou seja, a gente exporta ferro, soja e petróleo, importamos produtos acabados, não tem como sustentar isso daí. Né? Eu sou contra essa relação. E essa visita ela é um ponto de partida interessante para levar essa relação para o patamar que eu desejo. Qual o patamar que eu desejo? Eu acho que o Brasil tem que criar um conceito para a sua volta ao mundo. Né? Ou seja, o Brasil ele tem hoje uma política de voltamos ao mundo, o Lula falou, né? Só que tem um problema de conceito aí, na minha opinião, né? E é algo que eu sempre comento com a presidenta Dilma Rousseff, está no Banco dos BRICS, é uma figura que eu tenho uma relação pessoal, assim, excelente, uma amiga que eu conquistei na minha vida, né? Falo que existe uma questão de conceito aí. Qual que é o conceito que vai nos guiar nessa volta ao mundo? Para mim, deveria ser o processo de reindustrialização. Então, cada passo que nós damos na política externa deveria ter isso como objetivo. Na visita à China, surgiu isso, mas muito suficiente. Então, existe uma luta no campo das ideias hoje dentro do Brasil que nós temos que enfrentar, que é o seguinte: ou o Brasil se reindustrializa, ou nós não temos futuro enquanto civilização. Porque a indústria, um país de 200 milhões de habitantes sem indústria, é um país que vai condenar metade da população à fome, porque a industrialização é onde se gera emprego de qualidade, é onde aumenta a produtividade do trabalho, onde se baixa o custo de produção. Sem indústria não tem solução. E nós passamos por um processo de desindustrialização muito absurdo nos últimos 40 anos. Então, eu acho que nossas relações com a China tinham que ter como base o quê? Nós temos uma estratégia de reindustrialização e temos que observar qual que é o papel da China disso. Eu acho que o papel da China disso daí seria da exportadora, que é o que ela faz hoje no mundo inteiro, de bens públicos, né? Sabe? Ela exportar trens de alta velocidade, rodovias, portos, e nós reconectarmos nosso mercado interno. Por que eu estou dizendo isso? Pode parecer complicado, eu não sou bom comunicador, tá, pessoal? Eu assumo isso, né? Não, nem um pouco. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá ótimo. O Brasil, por exemplo, tem um problema muito grave de soberania nacional hoje, que é o problema das infraestruturas. Nós temos as nossas conexões internas hoje. Hoje você não viaja de Porto Alegre até Manaus de jeito nenhum, porque não tem estrada para isso, não tem como chegar lá, né? Nós não temos, as nossas infraestruturas estão destruídas.
As mesmas infraestruturas que o Getúlio, o Juscelino construíram e a ditadura estão destruídas. Então, existe uma questão de soberania colocada. Se nós não conseguimos conectar o nosso mercado interno, não dá nem para falar em capitalismo no Brasil, porque a unificação do mercado interno é o ato primário do surgimento do capitalismo, né? Então, qual que é a grande questão que eu coloco hoje? É que o Brasil tem esse desafio de se reconectar entre a sua base física, e a China pode entregar isso daí para nós, né? Entregar trens, estradas, rodovias, essa coisa toda. Só que isso não é suficiente. Eu tenho que aproveitar isso para abrir uma janela para a nossa reindustrialização. Então, acho que nós temos que pegar a China, por exemplo, e fazer um grande acordo, uma coisa gigantesca, que ia abalar os alicerces da economia internacional, do seguinte: nós vamos entregar soja, minério de ferro e petróleo para vocês em troca desses investimentos e também das capacidades produtivas. Então, você vê, eles vão poder nos entregar todas as cadeias produtivas que a Operação Lava Jato destruiu durante a engenharia mecânica pesada, a engenharia pesada, a própria Petrobras, né? Eu acho que isso é um grau de elaboração que eu tenho tentado fazer e vender essa ideia, né? E que demanda, por exemplo, uma massa crítica no Brasil e um senso de pensar grande que não existe ainda, infelizmente. Não temos... Ninguém pensa nesse nível que eu estou colocando. Não que eu sou um gênio, não. Estou apenas pegando o que o Irã está fazendo. É investir em infraestrutura, né? É trazer investimento para a infraestrutura, não é isso? O David... Com certeza. O David faz uma pergunta aqui. Nós temos que parar de forçar nossas exportações em commodities e investir pesadamente em tecnologia. Podemos ser a Taiwan do Ocidente, o Brasil? Cara, Taiwan não, né? Taiwan não, né? Eu acho que a China podemos ser. Eu acho o seguinte, vamos falar sério, tá? Eu sou comunista, me apresento como tal, como marxista-leninista, só que eu não coloco meus desejos quando eu vou analisar a realidade. Eu, por exemplo, eu faço uma brincadeira que eu estico a corda quando eu falo isso, que o pessoal mais radical fica doido, né? Se eu tivesse um capitalismo como o alemão no Brasil hoje, como o da Coreia do Sul, eu já estava feliz. Entendeu? Porque, por exemplo, são capitalismos que na Alemanha até antes da guerra, agora acabou, né? Capitalismos altamente organizados, com baixíssimos níveis de desemprego, né? Países que estão na fronteira tecnológica são países capitalistas. Então, a gente teve um retrocesso tão grande durante 6 anos, 7 anos, a gente andou 100 anos para trás com o Temer e Bolsonaro, que o capitalismo alemão e coreano seria revolucionário para nós hoje, pessoal. Sim, verdade. Seria revolucionário. O Lenin falava isso, né? Ou seja, o capitalismo é um avanço em relação ao feudalismo, assim como o socialismo é um avanço em relação ao capitalismo. Então, hoje não temos nem capitalismo mais no Brasil, pessoal. Vamos cair na real. O que temos hoje é um capitalismo sem vergonha. Um capitalismo de exportação, superexploração da mão de obra, no setor de serviço, de iFood, de trabalho precário e de agronegócio. E capital financeiro sugando as riquezas do país, ou seja, do produto do país. Isso não é capitalismo, pessoal, me desculpa. Para mim, capitalismo é outra coisa. Isso é um capitalismo pilantra, sem vergonha, é um capitalismo sem vergonha na cara, entendeu? Eu acho que você pensa desse jeito, né? Eu quero o capitalismo no Brasil, um capitalismo desenvolvido. Até porque, desculpa meu desabafo, Ana Lu e Carlos, meu filho, meu neto, seus filhos, seus netos, eles vão cobrar de nós uma nação pronta daqui 2 gerações. Entendeu? Uma nação pronta. Então, eu tenho que pensar em termos de desenvolvimento econômico, eu tenho que pensar em construção de base material. Eu não tenho tempo de viajar na maionese. Entendeu? Vamos fazer a revolução socialista, a revolução ou nada. E, infelizmente, a vida real não funciona desse jeito. A vida real é a seguinte: eu tenho um filho de 3 anos e meio de idade, que daqui 20 eu vou ter neto, né? E os nossos... as nossas gerações futuras vão cobrar de nós uma nação madura, pessoal. Então, não tem espaço para brincadeira, ficar brincando de revolução. Né? Então, acho que se nós conseguimos construir um capitalismo de grande porte no Brasil, já é revolucionário e fundamental, inclusive, para nós transitarmos ao socialismo, que já seria um outro patamar de evolução que não está diante da gente, né? Sabe? Enfim, é um desabafo que eu sempre faço, né? Porque não dá para ficar viajando na maionese, pessoal. Né? Ser marxista-leninista não é ser porra louca. Ser marxista-leninista é você chegar à realidade a partir de uma visão ampla de mundo, porque o Marx e Lenin eram figuras amplas, são figuras cultas, que não eram sectárias, não eram fanáticos religiosos, eram pessoas do mais alto grau de cultura e inteligência.
Então, se o marxista-leninista tem que usar o marxismo-leninismo para poder abrir a mente, ampliar a sua visão de mundo, e não transformar isso numa religião, num dogma, que isso não funciona, não muda nada. Aliás, só atrasa o nosso movimento, né? Desculpa o desabafo. Não, imagina, me fala uma coisa. Eu quero só. A minha amiga Cristine apareceu aqui, que ela está vendo a gente e agradece a aula. Nós também agradecemos a aula. Me fala uma coisa. Que papel que joga na questão do desenvolvimento agora que pode vir a ser do Brasil? O BRICS e o BRICS ampliado. E tendo a presidente Dilma como presidente do Banco do BRICS. Não, acho que é. Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho pensado assim, muito em futuro do Sul Global, né? Brasil e Sul Global. E eu acredito que hoje o futuro do Sul Global está diretamente relacionado em ladear o Sul Global com a China. Ou seja, a China, o lugar da China no mundo não é o primeiro mundo, a China não eles não se veem com parte eles não querem ser parte do G7, a China. O lugar da China no mundo, segundo eles mesmos, é o Sul Global, é os países de desenvolvimento, é a favela, entendeu? Vamos dizer cá entre nós. Ou seja, esse é o lugar da China, como se fosse um estado, é o lugar da China no mundo. Então, eu acredito que o futuro do Brasil e do Sul Global e a própria transição ao socialismo no Sul Global, ou seja, eu pensando nesse nível, passa pelo quê? Por uma maior integração produtiva, não é somente de comércio entre Brasil e China, não é isso, mas primeiro, investimentos, ou seja, alavancar em 10 vezes a capacidade de investimento intra-Sul Global, entre os países do Sul Global, tá? Não somente da China. Uma integração financeira, eu acho que é uma ideia que eu... tem um boato de que eu estou trabalhando no Banco do BRIC, pessoal, não vou falar nem que sim, nem que não, tá? Mas uma ideia que eu tenho... Uma ideia que eu tenho é a de que tem que haver uma integração maior, imensa, entre os bancos de desenvolvimento do Sul Global e o NDB, que é o Novo Banco de Desenvolvimento. Ele pode ser o catalisador dessa integração financeira do Sul Global, porque vocês veem, por exemplo, então, tem uma crise financeira global, quando quebra o Banco dos Estados Unidos, todos os bancos centrais do mundo se coordenam. Vocês perceberam isso, né? Então, acho que falta uma coordenação dos capitais financeiros de longo prazo do Sul Global. Então, o NDB poderia ter esse papel. E, ao lado disso, uma integração produtiva completa do Sul Global. Por quê? Porque quando você integra a produção e a finança do Sul Global, você pode enfrentar as urgências do Sul Global. Por exemplo, a África do Sul. A África do Sul tem luz, pessoal. A África do Sul está com problema de luz. E que não se resolve. Agora, se nós tivéssemos um grau imenso de integração produtiva e financeira do Sul Global, com a China, isso seria resolvido muito claramente. Então, falta, eu acho, ter uma visão, o Sul Global produzir ideias próprias, o Sul Global produzir conceitos próprios, criar noções e ideias de desenvolvimento que atendam os nossos interesses, e eu acho que o novo Banco de Desenvolvimento ele pode ser um catalisador, pode ser, assim, uma usina de ideias para a transformação do Sul Global, qualitativa do Sul Global, né? Ou seja, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, né? Novamente, desculpa me alongar na resposta, né? Não. Olha, eu tenho até já aqui, ó, hashtag Elias no BRICS. Não, deixa eu fazer uma pergunta que está aqui da nossa produção. Ele faz uma afirmação, né? A escola econômica marxista ficou subrepresentada no governo Lula? Você, Juliane Furno, Davi Ducati, Laura Carvalho, poderiam estar em posição estratégica no governo? Ou a hegemonia ainda é do neodesenvolvimentista de influência keynesiana? Cara, a questão é a seguinte, tem que tirar a Laura Carvalho desse bolo porque ela não é marxista, né? Tá? Então, a Juliane Furno o Davi de Caché, mas a Laura Carvalho não. A produção Laura não é marxista. Não é. Nada contra ela, inclusive. Nada pessoal. Muito pelo contrário. Eu gosto dela e tal. Tenho respeito intelectual por ela, mas não tá no nosso campo. Eu acho, pessoal, aí que está a questão, né? Ser marxista e tal. Cara, se o Brasil conseguir ter um projeto desenvolvimentista, ou seja, se nós conseguimos encampar um projeto baseado nas ideias do Keynes, ou seja, nas ideias de intervenção de Estado na economia, de princípio da demanda efetiva, de o Estado comandando grandes empreendimentos públicos, é um avanço muito grande, pessoal. É um avanço muito grande. Sabe? Eu sou um cara muito... Eu sou tido como conservador e liberal e
e revisionista, conciliador de classe, por conta dessas minhas opiniões. E eu acho, por exemplo, a Juliane Funo está no governo, a Juliane Funo é assessora especial do BNDES. Então, ela está representando, ela está bem, aliás, o BNDES está bem representado por ela, né? Ela está lá na assessoria do Mercadante, né? Eu estou fora do governo, né? O Davi, ele é assessor, ele é um economista da bancada do PSOL, eu acho que ele presta um grande serviço ao país, sendo assessor econômico do PSOL. O Davi, que para mim é um dos maiores economistas aí dessa geração nova de economistas, né? Então, não existe uma subrepresentação. Existe uma correlação de força na sociedade que os marxistas não estão com essa bola toda, pessoal. Nós somos minoria da minoria, né? A Moniquita quer você no BRICS para ajudar o Corinthians, tá vendo? Para patrocinar. Cara, eu acho que, enfim, pessoal, é muita ideia na minha cabeça. Eu não posso falar, não posso publicizar muita coisa, né? Porque envolvendo a minha ida para o Banco dos BRICS, né? Sim. Mas não falta ideia. O David Leite está perguntando: você acredita que nós vamos conseguir fazer uma reforma agrária completa e assim diminuir o poder dos latifúndios e dessa forma fazermos nossa revolução pelo povo? Então, aí a questão que eu também é uma polêmica que eu me envolvo muito sobre se o Brasil precisa ou não de uma reforma agrária. Eu acho que não existe uma questão agrária no Brasil, entendo, pessoal. Existe uma questão de dinâmica agrário urbano, ou seja, cidade e campo. Eu acho que nós temos que compreender o fenômeno agrário brasileiro a partir dessa dinâmica, né? E nós, evidente que eu sou contra esse agronegócio predatório, eu sou contra tudo isso, tá? Mas eu acredito que se o Brasil voltar a crescer, né, a 5%, 6%, se o Brasil conseguir aumentar sua taxa de investimento de 15% para 25%, ou seja, investimento do PIB, parte do PIB que vira investimento, isso vai gerar emprego nas cidades, né? Muito grande, isso vai gerar milhões de empregos. Talvez você nem necessite de mudar a estrutura agrária brasileira. A própria industrialização do Brasil já vai impor um limite para o poder do latifúndio. Vamos pegar aqui um autor que eu sempre gosto de citá-lo, né? Que é o David Ricardo. Todo mundo ouviu falar do David Ricardo. O David Ricardo, ele é um economista político clássico, né? A vida dele toda foi uma luta para demonstrar, teórica, uma luta política para demonstrar que os renteiros da terra são o inimigo do processo de industrialização da Inglaterra, né? Então, eu acredito, por exemplo, que hoje nós temos que observar que quais são os inimigos do nosso processo de industrialização? É o capital financeiro, é o rentismo. Porque se a gente não fortalecer, se nós não reindustrializarmos, ficaremos à mercê do poder do agronegócio. Aí é uma merda, porque o agronegócio ele é muito dinâmico economicamente, mas muito reacionário do ponto de vista social, né? Então, acho que a solução para a questão agrária brasileira é uma coisa que ninguém concorda comigo, mas tudo bem, é a vida, é o Brasil se transformar em um grande país industrial, né? E aí, se tornar um grande país industrial, você vai bater de frente com o poder do agronegócio. Hoje você não tem agronegócio que manda no Brasil, capital financeiro, velho da Ravan, com capital comercial de superexploração da mão de obra, e o agronegócio. Como a indústria, você pode virar esse jogo. Eu não acredito que você vai mudar a base da agricultura brasileira. Não vai mudar. Sabe? Não tem como mudar no curto prazo. Apesar do MST estar indicando caminhos interessantes. Mas como eu trabalho com real e não com meus desejos, eu prefiro achar que a solução para os nossos problemas agrários estão na cidade. Aliás, o Marx falava isso, né? O Lenin também trabalha muito isso, né? E não no campo. Ou seja, a solução para o campo está na cidade e não no campo. É uma tese controversa, é polêmico, é antidogmático, como eu sou, como sempre eu sou, né? Mas eu acho que o grande problema do Brasil é não ter indústria, não ter crescimento econômico e não estar em si na agricultura o problema do Brasil, né? Elias, a China, a Revolução Chinesa é de 50 para até 2023, tem 70 e poucos anos, né? E ela conseguiu esse grande grau de poderio econômico, de poderio social, investindo em infraestrutura, né? Eles fizeram muita estrada, muito porto, aeroporto, investiram muito em infraestrutura. Você imagina fazer um país que tem 3 bilhões de pessoas, que se cada um comer um grão de arroz, são 3 bilhões de grãos de arroz por dia, né? Produzir isso tudo, essa coisa. Esse é o processo que se chama de socialismo
chama até de uma forma pejorativa, esse é o socialismo chinês, que eles chamam de que é o capitalismo. Existe um modelo de socialismo, não? Ou nós podemos adaptar cada... Eu não acredito no modelo de socialismo, né? Eu acho que o século XX nos deu algumas marretadas na cabeça em relação a isso, né? Que nós achávamos, muita gente achava que o socialismo soviético era o must, e que aquilo era um modelo exportável. Não era. O socialismo soviético, pessoal, é um socialismo de estado de exceção, tá? É um socialismo que foi construído geopoliticamente condicionado, historicamente condicionado, ou seja, ele foi construído sob uma ameaça externa latente, né? Ou seja, uma ameaça externa, então ele teve que, todo o seu processo de industrialização teve como base o que? A defesa, né? Então não dá para falar que aquilo era um modelo, né? Então, e tem outra, cada país vai encontrar seu caminho. Eu acho que existem irregularidades que são comuns, que é um país socialista. Primeiro, um bloco histórico no poder e não um governo que inseta a superação do capitalismo, ou seja, o objetivo desse bloco histórico, como na China, é construir um socialismo com características chinesas. E segundo, você ter uma base, você ter o setor público da economia nos setores estratégicos da economia e o setor financeiro também público, né? Ou seja, eu acho que esses três elementos eles são fundamentais para caracterizar um país de orientação socialista, tá, pessoal? Que é diferente o país ser socialista e o país ter orientação socialista, porque a China tem capitalismo na China. A China também tem outras formas de produção que são contraditórias ao socialismo. Mas, ao fim e ao cabo, o que predomina naquela formação econômico-social é a grande propriedade pública da finança e da produção. E um poder político de outro tipo. Ou seja, dá para falar que a China é capitalista, assim, onde não tem capitalista no poder. O capitalismo só se realiza enquanto tal quando os capitalistas chegam ao poder. E na China tem bilionário, mas eles não mandam na mídia, não mandam no Estado, e andam pianinho ali no chicote do Partido Comunista, né? Então não existe modelo de socialismo, mas eu acho que a China tem indicado tem dado indicações interessantes nesse sentido, né? De o que é o socialismo que realmente está aparecendo, né? É o conceito que está se manifestando no movimento real, né? O Abraão está perguntando aqui, pedindo para você explicar o que seria a nova Rota da Seda. É um plano rapidinho. Cara, não, tudo bem. Abraão, é um plano de investimentos hoje, que já passou da casa de trilhões de dólares, envolvendo mais de 100 países, em que a China está exportando. Ela quer conectar o mundo através de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, e também tem a nova Rota da Seda Marítima. Então, a China busca, com esse projeto, conectar o mundo inteiro, né, fisicamente. Esse é o objetivo da China com a nova Rota da Seda. Agora, a guerra vai ser grande, né? Ou seja, porque isso também é influência política, onde a China entra com esses investimentos, né? E os americanos não estão muito afim de continuar, que deixe essa coisa acontecer. E eu falo mais, os americanos acabaram de dizer, via chefe da frota sul, do Atlântico Sul, que os investimentos chineses na América Latina estão se transformando em um problema de segurança nacional para os Estados Unidos. Olha o grau de confusão que está o mundo hoje, né? É verdade. Deixa aqui. Ai, olha, tem tanta pergunta. Deixa eu só perguntar, só dar mais uma. Elias, você estava falando naquele país que a gente não pode ter tudo. Portugal está nesse caminho? Sobre qual caminho? Não. Portugal não? Ainda não? Está longe? Muito longe. Portugal está apoiando a guerra na Ucrânia, Até que foi Tanto é que o Lula ele colocou até o presidente português, primeiro-ministro, em situação meio constrangedora, né? Mas está longe. Socialismo é sul global, pessoal. Hoje, socialismo é China, é Vietnã, é Coreia, é Popular, é Cuba. Existem países que tentam buscar esse caminho, como a Venezuela, que é um caminho difícil, Bolívia, entendeu? Sabe? Alguns países da África também tentam tomar esse caminho, é sul global. A Europa esquece, na minha opinião, entendeu? A Europa não tem futuro, não. Sabe? Fala, Malu. Bem, a gente já precisa terminar daqui a pouquinho, tem muita pergunta, não vai dar para fazer. É impossível falar com ele menos de 4 horas, entendeu? Esse é o problema. O Leandro Nicola, ele pergunta como você enxerga a criação de uma moeda única na América do Sul,
se você acha que isso pode enfraquecer o Brasil economicamente. Eu acho que não. Eu não tenho uma opinião elaborada sobre isso, tá? Até porque a área de monetária não é minha área, sabe? Mas eu não vejo, em tese, algo ruim, não, entendeu? Agora, é um problema geopolítico e político, né? Você está descanteando o dólar para você criar, para você fazer comércio na sua própria moeda aqui no Sul. Isso é guerra, pessoal. Moeda é poder, tá, pessoal? Moeda não é um meio de troca. Moeda ela é a expressão de poder político. E quando você fala, o dólar já era, vamos fazer a moeda nossa aqui, não é uma decisão qualquer, né? Então, é revolucionário, inclusive, né? Ô, Geda, você tem mais alguma pergunta aí? Só mais umas 40, mas eu acho que... Olha, o Abraão, ele fez uma... Deixa conversar com um homem como esse. O Abraão fez uma pergunta logo no começo e depois eu passei batido. Ele queria saber como é que é ser corintiano morando no Rio de Janeiro. Cara, então, eu quando eu saí de São Paulo, em 2006, eu fui trabalhar em Brasília, 2004, fui trabalhar em Brasília, né, na Câmara dos Deputados, trabalhei 6 anos na Câmara e 4 no Senado. Já foi um choque, porque a loucura pelo conhecimento aumentou. O que eu achava que ia diminuir só aumenta. Por quê? Porque você tem que estar em um lugar, por exemplo, que você tem que se afirmar. E o Corinthians é uma forma de afirmação, né? Eu sou corintiano e tal, é uma forma de afirmação. E aqui no Rio, por exemplo, tanto meu filho nem sabe, não tem consciência ainda, né? Mas é corintiano, né? Camisa do Corinthians. Aqui não tem democracia aqui dentro de casa. Aqui ele vai ser corintiano. Vai ser corintiano e carioca corintiano, né? Mas é muito difícil, cara, é muito difícil. Cara, do Flamengo, meu amigo, é chato, viu, pessoal? É chato. É ruim aguentar esses caras, sabe? Mas, cara, eu tenho orgulho, cara. Qual que é o sentimento? Você vê que a gente sai do racional aqui, falando de desenvolvimento, não sei o quê, e entra no irracional, né? Cara, eu tenho um orgulho imenso com o camisa do Corinthians na rua, cara. Eu não sou, por exemplo, eu vejo aqueles caras que falam o seguinte, eu sou anti-palmeirense. Cara, eu não tenho nada contra o Palmeiras, sem sacanagem. Eu sou tão corintiano que eu nem lembro que essas porra existem, cara, entendeu? Palmeiras, São Paulo, Santos, sabe? Eu acho que o Corinthians... Não, é um sentimento que eu tenho mesmo, assim, sabe? Evidente que eu torço contra o Palmeiras, evidente que eu vou torcer contra o Palmeiras, evidente que eu vou torcer contra o São Paulo, mas eu não tenho aquele sentimento que eles têm por nós, do anti, né, sabe? Eu não tenho isso comigo. Porque o meu time ele me realiza de qualquer jeito. Mesmo quando perde, mesmo quando contrata um técnico cheio de problema, como o Cuca, sabe? Essas atrapalhadas que não tem... que eu acho que foi uma coisa absurda isso, sabe? Você contratar o cara com esses problemas e dobrar a aposta e o cara mente, entendeu? Eu estava disposto até a perdoar o Cuca se ele comprovasse que ele não tinha participação. Mas, porra, bicho, o cara continua mentindo, até que chegou numa situação que ficou sem defesa, porque chega num ponto em que ele começa a fazer o que é o Cuca. E a opinião da minha companheira é essa. Ele passa a incentivar a cultura de estupro. Ao dizer que, eu não fiz parte daquilo. É mentira. Graças a nós, só eu e Nossa Senhora sabemos que é mentira pessoal. É verdade, cara. E qual que é o problema dele? Eu já fiz muita merda na minha vida, o Antônio sabe disso, né? Eu já fiz muita merda na minha vida, cara, muita. E eu falo, cara, eu fiz e me arrependo de tudo isso e quero ser uma pessoa nova. Porque eu quero ser um exemplo pro meu filho de 3 anos e meio de idade. Então, o Cuca, ele perdeu uma chance, na minha opinião. Desculpa entrar nessa conversa aqui, porque eu sei que perguntaram aqui, eu não vou me furtar. O Cuca perdeu a chance de falar, cara, é o seguinte, olha, eu fiz merda, eu era um moleque, sabe? Foi horrível. Eu fiz um pacto de silêncio. A Mili Lacombe fez um texto maravilhoso sobre isso. Eu fiz um pacto de silêncio com os caras lá para não tocar mais nesse assunto. Só que agora chegou na minha família e eu não tenho o direito de mentir para minha família. Aconteceu, fui condenado, prescreveu. O que eu posso fazer para melhorar? Cara, eu duvido que ele não seria abraçado pela torcida, cara, e pelas mulheres também. Eu quero fazer campanha. Elias, inclusive na sexta-feira, quando ele estava no CT, tinha mulheres lá fora. Ele podia chegar e falar, depois eu quero até, chame essas mulheres para eu conversar, né? Se ele se abrisse de verdade. Pô, eu quero melhorar. Chama essas moças que estão aí fora no CT, né? Se manifestando. Vamos conversar. Quero entender, eu quero melhorar. Podia ter sido uma conversa assim, né? Porque ele é gente boa, assim. A Mili Lacombe fala que ele é um cara super gente boa. Sabe? Agora não tem condições, pô. O cara, você contrata o cara, sabe? Aí você dá o benefício da dúvida, né? Sabe?
Mas o cara não tem quando o cara mentiu, pô, entendeu? E mentiu envolvendo Nossa Senhora no meio ainda, ou seja, aí não tem condições. E eu acho que o Cuca, quanto ser humano, vou falar quanto ser humano, esquece do treinador Cuca. Ele perdeu a chance de dar uma volta por cima e falar: eu fiz essa merda, eu tô num clube aqui que é histórico, eu vou aproveitar que eu tô nesse clube aqui para liderar a campanha contra estupro, eu vou aproveitar que tô nesse clube que nasceu da classe operária, que tem coletivos de mulheres feministas, sabe, para aproveitar, e eu vou encabeçar campanhas contra abuso. Ou seja, ele perdeu essa chance, cara. Ele perdeu essa chance. Ele daria uma volta por cima muito grande se ele fizesse isso. Mas não fez. Ele preferiu mentir, até que caiu, né? E é ruim. Vou te falar uma coisa, cara. Me doeu meu coração isso. Porque eu acho que nós perdemos a chance de ter um técnico de verdade no Corinthians. O Cuca é um baita técnico, entendeu? Perdemos a chance. Agora vai atrás de quem agora? Do Luxemburgo? Aí estou falando que estou insistindo com o Tite e com o Mano Menezes. Não vai, nenhum dos dois vem. O Luxemburgo já era. Não tem técnico, pessoal. Então, e vão tirar o cara do Fortaleza, eu acho, que estão falando. Ou seja, eu acho que nós perdemos uma chance assim, de trazer o Dorival Pereira, o Dorival Júnior, ele dá um jeito ali, sabe? Enfim, e me magoa muito isso. Essa última semana foi muito triste para mim. Porque eu estava esperando um momento, pessoal, do Cuca falar: galera, o que eu faço para melhorar, bicho? Mas aí é o meu idealismo, é a minha vontade acima das leis da natureza, né? E ele não fez isso, né? Sabe? Um recadinho aqui para o pessoal. Na próxima live, que vai ser no dia 18 de maio, a live vai ser com a jornalista Daiane Santos, com o tema Trajetória de uma Mulher Corintiana, às 20 horas, aqui mesmo no mesmo canal. A Sônia está falando o seguinte: este ano, depois da ida do Vitor Pereira para o Flamengo, foi bem legal ser corintiano aqui no Rio. Sônia, eu posso polemizar com a Sônia? Cadê a Sônia? Está aí, né? Sônia, eu vou polemizar com você. Há controvérsias, porque eles agora contrataram um técnico, o Vitor Pereira. Não, lógico que eu queria que eu não vou tirar o São Paulo. Ele vai ter jeito lá? O São Paulo ele vai dar bem lá no Flamengo? Então, deixa eu dizer a minha tese para conversar com a Sônia. Sônia, eu torci loucamente contra o Flamengo, não vou mentir aqui, sabe? Aliás, nunca gostei do Flamengo, né? Nunca gostei do Flamengo. Essa história de que o Flamengo é Corinthians, isso não existe, entendeu? Somos dois. Sabe? Não existe isso. O Flamengo não tem nada a ver com o Corinthians. O Flamengo é um time de elite. O Flamengo nasceu na Zona Sul do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com o Corinthians, entendeu? Nada a ver. Mas eu torci loucamente pelo Vitor Pereira, pelo irracionalismo. Agora, pessoal, eles trouxeram um técnico, que é um técnico que eu acho que ele é bom pra cacete, entendeu? Ele põe o time para marcar pressão no adversário. Ele é um Jorge Jesus, cara. O São Paulo, para mim, é um Jorge Jesus que não teve um Flamengo para treinar em 2019. Então, acho que pode dar certo no Flamengo. Agora, o Flamengo tem um problema. O time está envelhecido também, igual o Corinthians, né? Ou seja, aqueles caras, o Arrascaeta está destruído. O Arrascaeta ele é um Renato Augusto, né? Mais novo. Mas o Flamengo ainda tem um timaço, cá entre nós, pessoal. Ainda tem um time muito superior ao nosso, né? Sabe? Não tem nem comparação. E a capacidade de investimento deles é muito grande. Né? Elias, de minha parte, para encerrar, você falou que na sua casa não houve democracia, né? Seus filhos tiveram que escolher, né? Não, meu filho só tem um e não vai escolher porra nenhuma. Não, eu tenho 3 filhos, mas eu deixei eu optei para eles. Eles puderam optar, ou a branca ou a preta. Podia escolher, tá vendo? Tinha 2. Genial. Quem escolhesse o contrário ia ter que morar em algum lugar, porque aqui em casa não caberia, entendeu? Mas foi muito democrático. Coloquei a branca de um lado e a preta do outro. Falei, pode escolher as camisas. Um escolheu a branca, outro escolheu a preta, outro escolheu a branca. E assim foi. Meu filho, assim, aliás, o dia que eu vou levar meu filho no jogo, assim, quando ele tiver consciência e tal, vai ser um dia muito marcante na minha vida, assim, certamente vai ser. Não tem. Só para te contar uma historinha. Eu conheci o Sócrates pessoalmente, né? Pessoa maravilhosa, e um dia o Sócrates estava discutindo num bar, lá no São Pedro, na Vila Madalena, que ele tem 6 filhos. Ele tinha 6 filhos, 3 corintianos e 3 são paulinos. Os 3 mais novos eram são paulinos por causa do tio, por causa do Raí. E os 3 mais velhos eram corintianos por causa dele. Eu falei, Sócrates, isso aconteceu porque você não era corintiano raiz. Porque o Sócrates era santista na sua juventude. Se você fosse corintiano raiz, nenhum filho de corintiano vira outra coisa que não seja corintiano, entendeu? Mas sabe que o Sócrates tem uma entrevista dele em que ele pergunta para ele, olha como ele era foda, né?
Aliás, eu li as biografias do Sócrates e eu fiquei assim com muito mal. Não sei se vocês leram, né? As que saíram. Eu fiquei muito mal depois de ler essas biografias, porque é meu ídolo, né? O Sócrates, né? Qual que é a diferença entre você e o Raí, né? E sabe o que ele falou? Eu sou Corinthians, o Raí é São Paulo, essa é a diferença. Sabe? Então, porra. Mas, o Sócrates, para mim, é meu ídolo, mas não gostei de ler as biografias dele, sabe? Porque você vê a degeneração do ser humano após... Eu acho que a ida dele para a Itália em 84, ele começou a degringolar ali, né? E terminou como terminou, né? Eu acho que é uma situação assim... Você não acha que ele foi hedonista? Ele não queria perder os prazeres que ele tinha na vida. Eu não sei, cara, dizer qual era o problema dele, sabe? Porque quando ele se... Eu acho que existem... É tudo tese, né, aqui, né? Eu acho que a Copa de 82 marcou muito negativamente ele, porque a Copa de 82 foi a única época em que ele se dedicou a treinar e tal, sabe, para aquela Copa. Foi a única época da vida dele que ele se dedicou a treino, né? E ele perdeu a Copa. Ali já foi um golpe para ele, eu acho. E ele foi o melhor jogador da seleção naquela Copa, não é porque eu sou corintiano. Ele foi o melhor jogador daquela seleção, né? Naquela Copa. Tava no auge. Ele tem um ano de 83 no Corinthians incrível, né? E 84 também quase fomos campeões. Aliás, não quero lembrar de 84, porque isso me traz um trauma, porque meu pai não me levou naquele jogo. Pessoal, olha o idealismo filosófico aqui. Até hoje eu tenho comigo que se meu pai me levasse naquele jogo contra o Fluminense, 2-0, gol do Assis do Tato, no primeiro jogo da semifinal do Brasileiro, até hoje eu acho que se eu fosse naquele jogo, o Corinthians tinha ganho aquele jogo, sabe? Até hoje eu lembro. Eu tenho essa convicção. Olha que maluquice isso, cara. Eu falo de marxismo, leninismo, só que eu acho que se eu fosse aquele jogo, a gente ia ganhar. Mas, enfim, é uma coisa que eu nunca... Aquele jogo eu nunca vou entender. O Juca que foi tentou me explicar, não entendi, sabe? Enfim. Mas é isso, pessoal. O Sócrates, para mim, é uma coisa que... Eu acho que quis viver as coisas da vida dele, tal, tem isso, mas é mais do que isso, entendeu? Eu acho que ele perdeu a tesão por viver, eu acho. Sim. Eu acho que a partir de um certo período da vida dele, a década de 80, depois de 85, por aí, ele perde tesão pela vida completamente. Ele perde a razão de viver, entendeu? Sabe, eu acho. E o motivo eu não sei. Eu não sei qual que é o motivo. Não sei mesmo, entendeu? Não sei. Eu li as duas biografias dele que saíram, eu fiquei mal no final, não sei se vocês leram, eu fiquei mal. Sabe? Eu li a da Kátia, né, que foi a última mulher dele. Sabe? E para mim é doloroso, assim, que para mim o Sócrates ele foi assim, ele é o Guga ele tá pro futebol como o Guga tá pro tênis, porque os dois são os melhores do mundo, na minha opinião, só que o corpo não correspondia, né? Sabe? Enfim, eu fico até emocionado quando falo do Sócrates e tal, porque lembra a fase da minha vida que meu pai era vivo, e enfim. Quero muito agradecer essa chance que vocês me deram de vir aqui falar com vocês, viu? Tô muito emocionado de estar aqui com vocês, viu? Nós que agradecemos, estamos aqui encantados. O Felipe está fazendo um convite, eu também faço, viu? Vem aqui um dia assistir um jogo com a gente no setor norte, lá em Itaquera. A gente toma uma geladinha antes lá no Bar do Bola. Combinar. Lá no Arthur Alvim. Não, a gente... E ir para o jogo. Então, quando eu acho que... Enfim, eu não posso falar do meu futuro porque eu não sou autorizado, né? Mas o dia que eu tiver a oportunidade de ir para São Paulo para ver o jogo do Corinthians, e com certeza eu vou procurar a Ana Lu, a Moniquita, o Antônio, o Gordo, para a gente poder conversar muito, até chorar, porque é impossível não chorar quando lembro de certas coisas, né? Sabe? É verdade. Cara, muito lindo. Pessoal, a gente precisa... Lu, deixa eu despedir. Eu peço que você feche. Elias, muito obrigado, todo o meu coração, corintiano, marxista também, não com a sua erudição e sua eloquência. Queria agradecer muito você ter aceito o nosso convite, ficamos muito felizes com esse nosso bate-papo, eu não gosto de chamar de entrevista, que foi um bate-papo entre amigos corintianos. Claro. E agradeço muito, muito mesmo você ter aceito e estamos sempre à disposição. E quando vier para São Paulo, você falou da Moniquita, da Ana Lu, não falou de mim, então me procure também, tá? Vou procurar também, se você hoje, vou procurar com certeza. Aliás, a Moniquita fez uma crítica aqui no chat, concordo com ela, viu? Tá? Sobre o Cuca, né? Eu acho que ela está correta. A opinião dela é melhor que a minha, viu? Tá? Então, eu estou aqui estou revisando a minha opinião sobre o Cuca e acho que a opinião da Moniquita é melhor que a minha, então o argumento dela é melhor que o meu, logo eu mudo de opinião.
Ó, o Walter querendo saber se você já aprendeu mandarim. Só para saber. Não, eu estudo a China há 30 anos e nunca me interessei em estudar a língua, cara. Assim, o chinês, porque é muito difícil, né? Olha, Elias, cara, foi sensacional, foi muito legal ver essa parte sua, né? De Corinthians, é muito, muito legal. Foi uma ótima conversa com a gente, adorei. Eu acho que todo mundo que estava aqui também se emocionou com você muitas vezes. É muito bom falar de Corinthians. Olha, a gente sempre faz o seguinte: eu sempre peço para a pessoa entrevistada terminar dando aquele vai Corinthians, assim, ó, do peito. Vai lá, vai Corinthians. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Muito obrigada, Elias. Muito obrigado a vocês que estavam nos assistindo. Quero voltar aqui, viu? Pode vir quantas vezes. Quando você puder já falar o seu futuro, volte para falar do seu futuro. Não, porque eu quero pedir desculpa a Moniquita. A Moniquita, ela foi uma peregrinação, porque eu mudei o tempo inteiro a data da entrevista, por conta de compromissos. E para mim era muito importante estar aqui hoje, sabe? Porque eu não aguento mais falar de política, de China, eu quero falar do Corinthians também, sabe? Eu quero colocar para fora o que eu sinto sobre o Corinthians, porque eu tenho pensado sobre o Corinthians. Então, o Corinthians faz parte da minha... É uma das razões da minha existência do Corinthians, sabe? Então, eu não... tá aqui, assim, com vocês falando do Corinthians, da minha história com o Corinthians, dos jogos legais, das nossas frustrações, da conversa com o Antônio Gordo no carro, ou seja, isso mexe muito comigo, né? Então é isso. Um forte abraço e beijo no coração de vocês, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Obrigada, Elias. Obrigada mesmo. E volte mais para falar mais de Corinthians, contar mais as suas histórias, tá bom? Tá Vai bom, Corinthians para todos vocês e até a próxima, dia 18 de maio, às 20 horas, estamos aqui novamente. Um beijo e sábado tem derby, hein, Elias? Você gosta de dar um chute ou você prefere não dar chute de placar? Eu acho que vamos perder o jogo, acho, infelizmente. Eu não ia falar isso, mas já que vocês perguntaram, acho muito difícil ganhar. Né? Não adianta, a gente tem que ser. Eu sou materialista, pessoal, não sou, sabe? Não tem time para jogar, entendeu? O time do Corinthians é limitado, sabe? É um elenco desequilibrado, é um time desequilibrado, tá um ambiente muito ruim no clube, ou seja, só se acontecer aquelas coisas, só que acontece com o Corinthians, né? De ganhar do Palmeiras ali, pode acontecer. Mas acho muito difícil. O Palmeiras é um time muito bem armado. O Abel ele tem à disposição dele, desculpa eu falar isso aqui, o Abel tem um cardápio à disposição dele, ou seja, ele pode mudar o jogo do jeito que ele quiser, porque tem jogador para isso, entendeu? Então, agora, pode ser que ganhe, tomara que ganhe, eu sou louco para ganhar o jogo agora, eu acho que perde, infelizmente, pessoal, sabe? É ruim apostar contra o Corinthians, é ruim, é antiético, mas eu não mas é a real, né? É a real. Valeu. Mais um Vai Corinthians agora para fechar mesmo, hein? Vai Corinthians! É isso aí. Boa noite a todos. Valeu.